Olha só, você colocou aquela tão sonhada prótese de silicone, mas bateu aquele medinho de como que vai evoluir? Ou você ainda não colocou a prótese e fica pensando nas possíveis complicações? E a gente vai falar aqui então um pouquinho hoje sobre algumas intercorrências relacionadas à prótese de silicone e que às vezes as pacientes confundem. Nem tudo que acontece com a prótese de silicone é a doença relacionada ao silicone. É importante comentar sobre isso. Muitas pacientes confundem 3 condições relacionadas à prótese de silicone e eu quero esmiuçar um pouquinho esse assunto aqui hoje. Quais são essas condições? Doença do silicone, contratura capsular e rejeição à prótese de silicone. Às vezes os pacientes acham que é tudo a mesma coisa, que está tudo embaralhado e na verdade não é. Vamos lá, parte por parte. O mais comum que acontece é a contratura capsular. E o que é isso? Na verdade, quando a gente coloca um corpo estranho na gente, o organismo de maneira natural e habitual, ele tenta isolar aquele corpo estranho, formando uma cápsula em torno daquele corpo estranho, tentando isolar aquilo do resto do organismo. A prótese de silicone ou silicone é um material biocompatível, que gera pouca reação. Entretanto, algum grau de reação com certeza vai gerar. O organismo, portanto, no processo de cicatrização, vai depositar tecido em torno dessa prótese e vai formar essa cápsula. De modo geral, é uma cápsula que começa muito fina, maleável, mole. Então, quando a paciente sente a textura da mama após ter um tempo de prótese de silicone, ela vai sentir uma textura agradável na grande maioria das vezes. Em alguns casos, o organismo desencadeia uma reação um pouco mais exacerbada e vai depositando tecido ali, vai engrossando essa cápsula. Essa cápsula pode, portanto, ficar mais endurecida, mais rígida, pode contrair, pode deformar o formato habitual da prótese e pode inclusive gerar dor na região mamária. Isso é o que a gente chama de contratura capsular, que pode se estabelecer em vários graus. O segundo item aqui é rejeição do implante mamário. Gente, isso é tão raro de acontecer. Igual eu já falei para vocês, o silicone é um material biocompatível. Isso significa que, como uma prótese de quadril, como uma prótese das outras biocompatíveis, pode ficar ali no nosso organismo sem gerar muitas reações. Entretanto, em medicina, nada é 0%, nada é 100%, não é verdade? Existem alguns raríssimos casos em que o indivíduo vai ter uma incompatibilidade com aquele material, né, que vai rejeitar, no caso, o silicone. E aí isso vai se expressar de diversas maneiras. Uma reação exacerbada, com uma evolução com uma possível infecção local, produção de líquido, extrusão ou expulsão dessa prótese, certo? Mas para você ter noção, até hoje, na minha vida profissional, eu ainda não vi um caso dramático como esse de rejeição, para vocês terem noção do quão raro isso pode ser, certinho? E o terceiro item aqui é a doença do silicone. A grande verdade é que esse termo doença do silicone não é um termo aceito como a nomenclatura médica habitual. A gente tem neste padrão algo chamado síndrome ásia, uma sigla em inglês que significa síndrome autoimune induzida por adjuvantes. De onde que apareceu isso? Adjuvante é qualquer item externo ao nosso corpo. Esse tipo de síndrome aconteceu com muita frequência, por exemplo, próximo à Segunda Guerra ali, onde os soldados tinham que fazer muitas vacinações, vacinar contra muita coisa, muitas vacinas em pouco período de tempo, e tudo aquilo ali ia gerando uma série de reações naquele organismo que desencadeava síndromes semelhantes. Aqui, no nosso caso, o adjuvante é o silicone. E aí o organismo ele pode reagir a este adjuvante, né, de forma um pouco mais exacerbada também. Isso pode se expressar na forma de queda de cabelo, alterações na pele mais ressecada, um maior grau de ansiedade, fadiga, dores de cabeça, enfim. Percebam que
que são sintomas muito inespecíficos, eles não são determinantes. Então esse tipo de diagnóstico é muito difícil. Por essa razão, sempre que a gente suspeita de síndrome ásia em algum paciente, a gente primeiro encaminha esse paciente para o reumatologista para que ele possa descartar doenças mais comuns relacionadas a esses sintomas. Lúpus, artrite reumatoide, enfim, uma série de doenças reumatológicas que são muito mais comuns, que não tem nada a ver com a prótese de silicone nesse sentido e que a gente precisa descartar antes de pensar em síndrome ásia para um paciente, ok? Compilando tudo, a diferença entre os três quadros. A contratura é uma reação localizada de alteração de forma, endurecimento, enfim. A rejeição é uma reação inflamatória que pode evoluir com complicações locais, enquanto a doença do silicone, que eu já falei aqui para vocês, síndrome ásia, é uma reação sistêmica, multifatorial, que é preciso excluir várias outras causas reumatológicas do paciente, certinho? Vamos lá. Como identificar e tratar cada uma dessas condições? A contratura capsular, ela muitas vezes é diagnosticada por meio de um exame clínico simples, ou seja, ir ao seu médico, fazer a palpação, sentir se tem algum grau de endurecimento na região, se está relacionado com dor, se não está, se está relacionado com deformidade local ou não. Isso é o básico e muitas vezes só isso é o suficiente. A gente pode complementar com exames de imagem adicionais, tipo ressonância magnética, ultrassonografia, para auxiliar nesse diagnóstico. Em relação à rejeição da prótese, o diagnóstico também é clínico e de exclusão. Muitas vezes é mais comum ter uma infecção na região do que realmente uma rejeição verdadeira, de tão raro que é. De modo geral, se houver rejeição, vai ser dos dois lados, porque o material seria o mesmo dos dois lados, enquanto infecções localizadas são unilaterais, apenas de um dos lados da mama. O diagnóstico da síndrome ásia também é um diagnóstico de exclusão, então o paciente vem relatando tudo isso. Olha, depois que eu coloquei prótese de silicone, a minha vida ficou diferente, muita queda de cabelo, ansiedade, alteração do sono, enfim, uma série de situações que pode ser ocasionado por outras doenças reumatológicas, pode ser ocasionado por quadros de ansiedade relacionados a dificuldades de trabalho, familiares, de estudo, enfim, uma série de fatores que pode gerar toda essa sintomatologia. Então acaba que a síndrome ásia é um diagnóstico de exclusão. Após a gente excluir todas essas outras possibilidades, a gente pressupõe que o problema seria ali o silicone e aí a gente vai partir para o tratamento nesse sentido, ok? E aí, para a gente concluir nesse sentido, o tratamento de cada uma dessas condições. Na contratura capsular, o tratamento é retirar esse tecido de contratura e, eventualmente, trocar o implante mamário. Então, a gente retira aquele tecido que a gente diz que está doente e coloca uma nova prótese na mesma região ou num plano diferente. Em relação à rejeição ao implante mamário, o tratamento é tirar o fator que está gerando rejeição, que no caso é a prótese de silicone, e fazer a reconstrução mamária local. E no caso da síndrome ásia, o tratamento também consiste em retirada do adjuvante, que no caso é a prótese de silicone. E aí a gente aguarda para ver como que o paciente vai evoluir nas semanas e meses seguintes. E aí, gente, o que é importante que vocês saibam? A questão do acompanhamento no pós-operatório, acompanhamento durante a vida de quem tem silicone, isso é algo importante de ser feito. Então, vocês devem rotineiramente visitar o seu cirurgião plástico para serem submetidas à avaliação clínica, à avaliação com exames de imagem, para que a gente entenda como que está evoluindo aquela prótese em vocês. Na grande maioria, na esmagadora maioria das vezes, vai ser apenas uma consulta de rotina, não vai ter nada de diferente. Eventualmente, a gente pode descobrir alguma contratura incipiente, ou seja, no início, e às vezes a gente pode até começar uma medicação mesmo, em vez de cirurgia, para ir controlando esse quadro. Falando aqui de contratura porque é o mais comum, as outras situações são muito raras, apesar de terem meio que estourado uma moda aí, mas são situações muito raras. O importante aqui é só vocês
entenderem que, após um bom tempo de uso da prótese de silicone, é importante que vocês mantenham acompanhamento com o seu cirurgião. Eu diria que a partir de 6 a 10 anos de uso de uma prótese de silicone, vocês já precisem de uma avaliação com exames de imagem a cada 1 ou 2 anos e visitas rotineiras ao seu cirurgião para acompanhar isso daí, combinado? E o mais importante, ouça o seu corpo. Qualquer coisa de diferente que você sentir, qualquer coisa que saia do habitual, deve ser investigado, deve ser avaliado, por mais que pareça algo pequeno, por mais que pareça uma bobagem, às vezes os menores sintomas podem ilustrar ou evidenciar alguma coisa maior. Então, acompanhe com o seu médico de confiança, ele estará lá para te ajudar, ok? Bom, se você ficou satisfeito com esse conteúdo, se você gostou desse conteúdo, clica no joinha, pra gente é muito importante, eu já falei isso. Se inscreve nesse canal, me acompanha nas outras redes sociais, porque isso nos estimula, isso nos dá ânimo de continuar produzindo conteúdo para vocês. E deixa aqui nos comentários, você tem medo de colocar prótese de silicone? Sim ou não? Você tem medo de colocar prótese de silicone? Você acha que isso pode trazer muitos problemas na sua vida? Deixa aqui nos comentários porque eu gostaria de saber a sua opinião.